Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, a nova aliança está ultrapassada. Esse é o título de um artigo do estudo de autoria de Carlos Alves Ribeiro. Eu gostei e tomei a iniciativa de dar voz a este artigo e editar um vídeo que eu estou fazendo agora. Diz assim ele: a confusão evangélica diante do Antigo Testamento. A igreja evangélica brasileira é uma das mais dinâmicas e criativas do mundo. Por essa razão, seu crescimento tem sido extraordinário. Todavia, uma igreja jovem e efervescente tem dificuldades de doutrinar e discipular seus novos membros. Essa é uma realidade na igreja brasileira. É notório que o uso do Antigo Testamento na prática e na liturgia eclesiástica brasileira tem crescido de maneira substancial, principal no contexto do louvor e da adoração. A ênfase veterotestamentária é mais do que expressiva. E como percebeu Lutero, a teologia de uma igreja está em seus hinos. Afinal, o que está acontecendo? Para onde estamos indo? Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o Antigo Testamento representa um fascínio para o povo brasileiro. É repleto de histórias concretas, circunscritas na vida real do povo, no cotidiano de gente comum. É muito mais fácil emocionar-se com uma narrativa como a de Jonas ou de Davi do que acompanhar o argumento de Paulo em seus textos. É muito mais fácil emocionar-se com a narrativa de Jonas ou de Davi do que acompanhar o argumento de Paulo em vários textos de Romanos. Além disso, o povo brasileiro tem pouca história e raízes muito recentes. O Antigo Testamento, com a rica história do povo de Israel, traz uma espécie de identificação com o povo de nosso país. Talvez isso explique porque tantos brasileiros evangélicos queiram ou procurem ser mais judeus. Em terceiro lugar, devemos considerar a realidade de que a igreja evangélica brasileira quase não tem símbolos ou expressão artística. A maioria dos símbolos cristãos históricos, catedrais, cruzes, etc., tem identificação católica na realidade nacional. Assim, os evangélicos buscam símbolos para expressar sua fé e acabam geralmente escolhendo símbolos judaicos ou veterotestamentários, menorá, estrela de Davi, etc. Este encontro brasileiro judaico tem muitas facetas positivas. Retomamos uma alegria comemorativa da fé, trazemos a verdade espiritual para a realidade concreta. Dificilmente teremos uma igreja antissemita. Enxergamos necessidades sociais e políticas pela força do Antigo Testamento. Todavia, porém, também estamos andando em terreno perigoso e muito delicado. Algumas considerações são importantes para que a igreja brasileira não perca o foco, não perca o rumo por problemas de ordem hermenêutica. Aí vão algumas sugestões, segundo aqui escreveu o autor. Primeiro, nem todo texto bíblico do Antigo Testamento pode ser visto como normativo. A descrição da vida de um servo de Deus do Antigo Testamento não é padrão para nós, sempre, para nós de hoje, para os cristãos. Quando Abraão mente em Gênesis, a descrição do fato não o torna uma norma. A poligamia de Salomão, a mentira das parteiras do Egito e o adultério de Davi não podem servir de desculpas para os nossos pecados. Segundo, não podemos cantar todo e qualquer texto do Antigo Testamento. É preciso observar quem está falando do texto bíblico.
Sem observarmos quem fala, tiraremos conclusões enganosas. Isso é fundamental para se entender o livro de Eclesiastes. No caso de Jó, capítulo 1, versos 9 e 10, por exemplo, temos registradas as palavras de Satanás. Isso é fato até no caso do Novo Testamento, conforme João 8,48. Devemos ensinar que muito da teologia do Antigo Testamento foi superada pelo Novo Testamento. Jesus deixou claro que estava trazendo uma mensagem complementar e superior em relação à Antiga Aliança. Se não entendermos isto, voltaremos ao legalismo farisaico, tão questionado pelo nosso Senhor. Textos como Números 15, 32 a 36, revelam um exemplo daquilo que não tem mais valor na prática da nossa aliança, da nova aliança. Todos os elementos cerimoniais da lei não podem mais fazer parte da vida da igreja cristã, pois apontavam para a realidade superior, que se cumpre em Cristo, conforme Colossenses 2, versículos 16 a 18. Sábados, festas judaicas, dias sagrados, sacrifícios e outros elementos cerimoniais não fazem parte da prática cristã neotestamentária. Mas eu vou ler aqui, abrir um parênteses, e vou ler o que a nova aliança diz a respeito da antiga aliança. Hebreus 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador, está falando a respeito do Senhor Jesus, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. As melhores promessas estão na nova aliança, no Novo Testamento, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos continuar. Muitos textos precisam ser bem estudados, compreendidos em seu contexto e em sua limitação circunstancial e teológica. Veja, por exemplo, o potencial destruidor do mal, uso de um texto como Salmo 137, verso 9, que diz: feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Se o intérprete não entender que o texto fala da justiça retributiva divina dada aos babilônios imperialistas, as crianças da igreja correrão sério perigo. Quinto ponto: devemos ensinar que vingança e guerra não são valores cristãos. Jesus ordenou que devemos amar até mesmo aqueles que nos odeiam. A justiça imprecatória não faz parte da teologia do Novo Testamento. Há vários salmos que dizem isso, mas tal realidade compreende-se no contexto do Antigo Testamento e não pode ser praticada na igreja cristã. Não podemos cantar: persegui os inimigos e os alcancei, persegui-os e os atravessei, conforme está em Salmo 18, 37 e 38. Quando o Senhor Jesus ordena que devemos perdoar e amar os nossos inimigos, conforme está em Mateus 5, 44 e 45. Hoje já existe até gente amaldiçoando outros em nome de Jesus. Teremos o surgimento de uma violência cristã? Sexto ponto: enfatizemos a verdade de que a adoração do Novo Testamento é superior. O Novo Testamento nos ensina que a adoração legítima independe do lugar. O Novo Testamento nos ensina que a adoração legítima independe de lugar, de monte, de cidade e de outros elementos materiais. João, no capítulo 4.
Jesus insiste em afirmar que Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. A tradição evangélica sempre louvou a Deus por seus atos e atributos. Atualmente estamos cada vez mais enfatizando o Monte Santo, a cidade sagrada, a casa de Deus, a sala do trono. Nós somos o templo de Deus. Os elementos materiais pouco importam na adoração genuína. É preciso retomar o caminho certo. Realmente, isso é um fato. Alguns grupos acham que somente no monte podem realmente adorar a Deus em plenitude. Talvez porque o monte é um pouquinho mais elevado, 10 metros, 15, 20 metros, eles estejam mais perto do céu. Jesus disse: se você quer falar com Deus, e claro, adorar a Deus, entre no seu quarto, feche a sua porta, fale com Deus, Ele está te ouvindo. Sétimo, devemos ensinar que ser judeu não torna ninguém melhor do que outros. Alguns evangélicos entendem que ser judeus ou judaizado os torna de alguma forma espiritualmente melhor. O rei Manassés, Anás e Caifás eram judeus. Já há quem expulse demônios em hebraico. O evangelho judaizante, se não me falha a memória, eu já fiz um vídeo com isso, eu escrevi alguma coisa a respeito disso. Em Cristo Jesus, judeus e gentios são iguais perante Deus. Na verdade, não há judeu nem grego. Gálatas 3, verso 28, na nova aliança. A igreja cristã já pecou por seu antissemitismo do passado. Será que irá pecar agora por tornar-se judaizante? Devemos amar judeus e gentios de igual modo. Além disso, podemos e devemos ser cristãos brasileiros. Não precisamos nos tornar judeus para ter o melhor pedigree espiritual, e ele tem razão em muitas coisas aqui. No começo da minha fé, eu ouvi falar que determinada igreja, grupo religioso, mandou fazer tendas para que pudessem viver aquele momento da antiguidade em que o povo de Deus ficava debaixo de tendas. Então vamos construir um tabernáculo para que Deus fale entre os querubins. Oh Senhor, meu Deus, realmente há uma tendência, há um fascínio pelas coisas de Israel, a pedra de Israel, o óleo que veio de Israel. Parece que tudo que vem de Israel é muito mais ungido, é muito mais santo, é muito mais útil para o exercício da nossa adoração e para a nossa fé. De maneira alguma, e alguns irmãos fazem até muita confusão. Em lugar de procurar as doutrinas do Evangelho da Cruz, o Evangelho do Arrependimento, o Evangelho da Graça, o Evangelho do Perdão, vão buscar doutrinas do Antigo Testamento, algumas até já superadas. Vão buscar exemplos na velha aliança. Eu pergunto o seguinte, e também, muitos, não são poucos, pregadores, em que suas mensagens enfatizam em suas mensagens passagens do Antigo Testamento. É como diz o autor aqui, parece que as histórias são belas e nelas há muitos princípios que servem para hoje. Parece que há um fascínio maior, consegue captar mais atenção. Não, nós temos no Novo Testamento, Jesus mandou que pregássemos este Evangelho.
o evangelho da graça. Mas parece que esse evangelho da cruz já decaiu, já não consegue mais que as pessoas possam ouvir e se converterem, ouvir e se alegrarem, como aconteceu na igreja primitiva. Pedro elevou a sua voz e 3.000 almas se alegraram e se converteram ao Senhor Jesus. Esse evangelho da graça perdeu a graça? Isso é quem pode saber. Perdeu a graça, não consegue mais atender à necessidade dos fragilizados, dos pecadores. Não. Vamos retornar ao caminho indicado pelo Senhor Jesus. Vamos pregar o evangelho da cruz. Vamos nos concentrar na nova aliança. Nós estamos sob a égide da nova aliança. Nós somos participantes da nova e eterna aliança. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia do Senhor, Ele tomou o cálice com o vinho e disse: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue. Nada de estar judaizando o nosso evangelho, não. Esse evangelho da cruz é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e é com este evangelho que a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira vai continuar crescendo. Fique com o Senhor Jesus.